Bom dia, né, pessoal? Mais uma vez a gente dá continuidade aos nossos estudos dos cenários cartográficos, né? E com relação ao conteúdo trabalhado em aulas anteriores, eu destrinchei algumas das particularidades que eu sempre trabalho em sala, né? Nesses mesmos esquemas. Observe bem que antes de eu explanar o novo conteúdo, que ele está contido no capítulo 8, que é terra, estrutura e composição, que a gente está dando continuidade, fizemos questões de antecipação com os agentes externos do relevo. Os internos a gente já aprimorou muito esse conhecimento, né? Mas, recapitulando e finalizando as questões dos agentes internos do relevo, a gente vai elaborar, né, uma nova revisão para adentrarmos nas formas de relevo. Essas formas de relevo elas estão em todas as partes, principalmente nas terras emessas, né, e nas imensas também. As imensas são aquelas partes de terras que estão acima do nível do mar. As imensas, vocês sabem disso, são as que estão abaixo do nível do mar. E com relação a esse conteúdo, todas elas foram transformadas e ainda estão em transformação ao longo dos anos. Observe bem que ao utilizar esse conteúdo, eu vou trabalhar com vocês mapas. Observe só, no seu cenário cartográfico tem assim, ó, trabalhando com mapas. Na sala vocês sempre veem com um mapa, eu ando com ele de lado, ora com um mapa, ora com um grupo. Observe bem que nesse conteúdo especificado, que está relacionado aos cenários cartográficos, que é a continuação do livro, a gente vai fazer uma explanação a respeito de uma particularidade muito interessante que nos compete. A placa tectônica de Nazca, né? Ela é bastante interessante para nós que estamos aqui na parte do Ocidente. Eu não sei se no quadro você viu a rosinha dos ventos, né? A placa de Nazca deixa o Brasil numa posição privilegiada. Ele está no centro da placa sul-americana. As bordas da parte oeste, onde está o Pacífico, é uma parte de choque, né? Quando você vê na parte do seu caderninho aí, que está contido na página 44, você vê aí uma zona de choque. E a outra zona, que está aqui no Atlântico, é uma zona de separação. Lembra da separação que ocorreu com a terra de Gondwana, que originou-se esse contorno da América do Sul e esse contorno aqui do continente africano. É interessante essas transformações porque elas ainda são contínuas. O Círculo de Fogo do Pacífico, né? Observe bem que essas estruturas aqui, elas também passam por essas transformações. Mas o Círculo de Fogo do Pacífico pega toda essa região aqui, ó. Então, essas áreas são sismicamente ativas, onde estão a maior parte da concentração de vulcões da Terra. Eu mostrei para vocês uma parte antiga do relevo, que foi o que trabalhamos aqui próximo à cachoeira. Estava lá realizando outro trabalho, lembrei dos assuntos que a gente aborda, e na próxima semana eu finalizo isso com outra imagem aqui da nossa região, do Planalto da Borborema, que é o chamado estudo do meio. Observe bem que nessas transformações, que ainda são contínuas, a gente está, entre aspas, isentas de terremotos violentos, no momento, né? E de tsunamis. Isso não quer dizer que aconteça. Isentas assim com relação a áreas mais ativas. Porque o Brasil é um terreno velho, formados por planaltos, em sua grande maioria, e planícies, né? Então, essas formas de relevo, a gente vai trabalhar ela agora. Quais são as formas de relevo? Nós vamos abordarmos isso e vamos fazer um exercício no caderno. Observe bem que o maior dobramento, ou seja, o maior conjunto de montanhas das terras emessas, que nós as denominamos de continentes e as ilhas, o maior conjunto dessa grande parte de cadeias de cordilheiras e áreas altas do planeta está aqui, ó, no Himalaia, na cordilheira do Himalaia.
Observe que nessa parte aqui eu tenho uma cordilheira dos Andes, né? Eu tenho uma cordilheira dos Andes bastante alta. Aqui na área da América do Norte eu tenho as montanhas rochosas. E aqui eu tenho a cordilheira do Himalaia. Ela foi formada com um choque do continente indiano. O continente indiano, ele, segundo as teorias científicas, chocou-se com a parte da Ásia. E ao chocar-se, criou-se como se fosse essa ondulação. E aí fez a maior barreira, ou seja, a mais alta da Terra é essa. Porque as maiores montanhas da Terra, é bem verdade, elas estão no oceano, né? As maiores rochas e depressões, elas também estão no oceano, ou seja, na Terra imersa. Existe também uma grande quantidade de montanhas submersas nos oceanos. E a cordilheira do Himalaia é a mais alta da Terra. É onde está o pico mais alto da Terra. Nós também vamos deparar-nos, que faz parte também do seu conteúdo do caderno cartográfico, com o Mar Morto. Ele não contém no mapa, mas ele é o ponto mais baixo da Terra emersa. As Fossas Marianas é o ponto mais profundo do planeta, está no oceano. E o Himalaia é formado por uma ação tectônica de movimentos de placas, ou movimentos de continentes. A Índia chocou-se com a Ásia e criou-se a grande barreira de montanhas que nós a conhecemos como Cordilheira do Himalaia. Então, esses agentes internos, tsunamis, terremotos e vulcanismo, são parte constituintes atual da Terra. Mas alguns lugares já diminuiu essa intensidade, né? Olha só, essa região aqui que eu já mostrei a vocês, tende a partir. Aqui está o shift africano. Se você pegar um mapa e aproximar, você vai ver as aberturas formadas por alguns grandes lagos. A falha de San Andrés. Essa parte aqui, ela tende a se partir. Assim como originou-se o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. A abertura. E é interessante que também nesse conteúdo você viu alguns tipos de mares. Eu tenho o Mar Mediterrâneo, eu tenho o Mar do Caribe e eu tenho o Mar Negro. O que é que eles têm em comum? Eles são mares abertos e têm comunicação com oceanos ou com outros mares. Lembra quando eu especifiquei também os mares fechados? O Mar Cáspio, por exemplo, é um mar fechado, ele não tem comunicação. O Mar de Aral, que hoje só resta pouca coisa dele, também é um mar fechado. É aquele que não tem comunicação com outros mares e nem com o oceano, é cercado por terras. Esses mares, eles são subterrâneos, né? Eles são formados também através dessas movimentações tectônicas. A separação, né, existente entre as terras emersas que ocorreram ao longo dos anos fizeram esse tipo de formação. Então, o Brasil está no centro da placa sul-americana, que foi um estudo que vocês realizaram. Essas placas divergentes e convergentes, elas sempre fazem parte da moldura da estrutura do planeta. É como se fosse uma casca de ovo toda rachadinha. E ao analisar esses fatores internos, aí a gente vai para os fatores externos. Interperismo. O que é isso, professor? Né? Depressões. O que é isso, professor? Absoluta, relativa. Nós vamos vermos tudo isso. Lembra nas aulas passadas na aula passada que eu passei para vocês umas questões de assinala relacionadas à erosão provocada pela chuva e relacionada à erosão provocada pelo rio, e eu utilizei o estudo do meio, né? Que é um estudo da nossa área, porque não adianta eu estar aqui falando do Himalaia, né? Não adianta eu estar aqui falando do Shift, na região da África, da falha de San Andrés. Primeiro eu tenho que conhecer o meu entorno. Como é o relevo do meu entorno, né? Para eu adentrar na questão que compromete, ou seja, o conteúdo de geografia. Eu relacionei para vocês a região do Brasil e destaquei na aula que nós vamos seguir fragmentos de esboços da Cordilheira dos Andes, do Planalto da Borborema e o Planalto brasileiro.
especificadamente, ou seja, especificadamente, e dentre um detalhe, a planície amazônica, tá ok? Então, a gente vai fazer a explanação agora nessa parte do quadro.